algumas pessoas explicando isso, que é uma comunicação telepática, mas também é aquela história, dão nomes, mas ninguém consegue provar. Entre a mãe, que está querendo muito, e o médium, que seria o receptor. Então Isso. ele tem ele consegue entrar no inconsciente ali da pessoa e recebe não do espírito, mas da pessoa que está ali na frente dele. Processo telepático. Nós chamamos de percepção extrasensorial. Que ela pode ter... Existem quatro explicações para esse fenômeno. A primeira são as fraudes, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, explicar como é que a fraude é feita. Tem uma primeira hipótese para explicar esse fenômeno, a fraude. Segunda hipótese, o inconsciente, que é que o Padre Quevedo usava muito. Né? Só que o Padre Quevedo, ele explicava muita coisa que era real. O Padre Quevedo, ele era interessante, ele falava muita verdade. Mas ele como padre, ele tinha que acreditar no milagre. E como parapsicólogo, ele sabe que na parapsicologia não existe milagre. Então ele era incoerente, porque ele tinha que aceitar o milagre como padre, mas como cientista ele não podia aceitar o milagre. Sim, em algum nível as crenças dele iam bloquear o que estava acontecendo ali. Mas ele tinha um trabalho interessante. E então o que acontece? Então a segunda hipótese é do inconsciente. A terceira hipótese, as percepções extrasensoriais, que foi essa que você falou também, que é através da telepatia, da clarividência, da pessoa conseguir produzir aquele fenômeno. Né, das percepções extrasensoriais. E a quarta e última hipótese, a mente de um morto que está se comunicando. É a parte espiritual, no caso, que vem ali se comunicar. Então são 4 hipóteses para explicar esse fenômeno, são essas 4. Então uma das 4 você pode ter certeza que explica. Isso eu lhe garanto. Agora eu tenho um caso, porque os materialistas se utilizam muito da questão do inconsciente e também das percepções extrasensoriais para explicar o fenômeno da psicografia. Eu vou colocar um caso agora, eu vou narrar antes de você colocar, eu vou narrar a situação. Quando eu pedir para você põe aí a foto, que esse caso foi o maior caso, o caso mais intrigante de psicografia que eu pesquisei. E esse caso hoje está nas mãos de uma faculdade aqui de medicina, que está publicando um artigo científico para publicar numa revista científica da Europa. Esse caso eu levei para essa universidade, apresentei lá, e eles estão fazendo esse trabalho. Esse caso ocorreu no Ceará. Foi o caso com o médium Newton Souza, o caso da Dona Maria. Ela tinha um filho que tinha transtornos mentais, e ele saiu de casa certo dia e nunca mais voltou. Ele saiu e nunca mais voltou. Desapareceu. Então essa senhorinha, quase 80 anos, eu tenho quase 1 hora de entrevista com ela, o Galdino, filho dela, saiu e nunca mais voltou. Essa mulher, ela ficou tão desesperada que ela começou a fazer cartazes. Ela saía de casa de manhã cedo, Ricardo, só voltava à noite, colando cartaz em ônibus, delegacia, ia abrindo gaveta de ML, indo para hospitais, delegacias. Ela passou 2 anos andando todo o Ceará procurando o filho dela. Até que uma amiga convida ela para conhecer o trabalho do médium Newton Souza no Ceará. Ela vai para o Lar de Clara. Quando chega lá, ela recebe uma carta psicografada. Mas não foi do filho, foi do ex-sogro dela, do avô do filho dela, do ex-sogro. E na carta, o filho, que também tinha, o avô, no caso, que também tinha o mesmo nome do filho, ele pede para ela parar de procurar o filho dela, o Galdino, nos MLs, nos hospitais. E que ela se dirigisse à Lagoa do Juvenal. Tá aí, olha a psicografia. Ele manda ela, olha aí, se você der para ler, ele tá mandando ir na Lagoa do Juvenal. Aí. Vá antes, procurar olhar as ossadas da Lagoa do Juvenal. O espírito manda ela procurar as ossadas que foram encontradas na Lagoa do Juvenal. Ela não sabia de ossada nenhuma, tanto que ela acreditava que o filho estava vivo, tanto que ela estava andando fazia 2 anos. Então ela vai na Lagoa do Juvenal, quando chega lá próximo, ela viu a delegacia, vai na delegacia. Quando chega lá, ela pergunta ao delegado sobre as ossadas que foram encontradas lá. O delegado disse, não, eu não lembro de nenhuma ossada, não. Aí acho que foi o escrivão que estava ao lado, disse, não, doutor, tem sim uma ossada lá que foi encontrada. E aí ela diz, é meu filho, como é que você sabe? Ela conta a situação toda e eles resolvem fazer a exumação do corpo e fazer o exame de DNA. E era?
Espera, nesse interregno, entre sair o exame de DNA, ela vai ao lar de Clara novamente, Dona Maria vai, e recebe a segunda carta. Dessa vez do próprio filho, que ninguém sabia se estava vivo ou se estava morto. Nem a mãe sabia, quanto mais o médium. E ali ele se comunica, escreve, conta o que aconteceu, ele disse que viu a lagoa, desceu do ônibus, achou a lagoa muito bonita, quando estava lá, chegaram 3 indivíduos, deram uma paulada com muita força nele, que ele não aguentou, morreu. Conta que tocaram fogo no corpo dele, que queimaram as ossadas e que abateram com tanta força que ele não aguentou e morreu. E acharam que ele tinha dinheiro, ele não tinha, e ele morreu. E que agora a mãe ficasse tranquila, que o exame de DNA vai dar positivo, porque as ossadas eram ossadas dele mesmo. Tem aí a ossada que a gente também conseguiu, e foi feito o exame de DNA e ficou comprovado que era o corpo do Galdino. Tá aí a ossada. E já estava não, ela queimada. Tem outra foto aí mostrando ela toda queimada. Que é um estado exatamente bem... como ele falou na carta. E recentemente se conseguiu o depoimento do pai de um dos assassinos, que já morreu, e o pai confirmou que o filho matou ele a paulada. Aí eu pergunto aos céticos, aos materialistas, como é que o inconsciente pode produzir essa informação? Como é que o inconsciente pode trazer o local de uma ossada de um morto que ninguém nem sabia se ele estava morto ou se ele estava vivo? Sim, como é que se explica isso? Porque nem ela teria essa informação. Nem a mãe tinha.